Todos nós já estivemos em salas de espera, seja em hospitais, seja em consultórios, seja para entrevista de emprego. Mas eu quero conversar com você sobre uma sala de espera que é totalmente diferente de qualquer sala que você já esteve. Ela não tem um endereço, ela não tem mesa, ela não tem cadeiras, ela não está num espaço físico e nem geográfico. É a sala de espera da vida cristã. É a sala onde eu e você somos trabalhados. E nessa sala o Senhor trabalhará comigo e com você, através de processos, através do tempo, nos conduzindo ao propósito que Ele tem. Daqui a pouco você vai aprender as lições que eu e você precisamos ter quando nós estivermos na sala de espera do oleiro. Alguns anos atrás, o Senhor me permitiu conviver com mulheres marcadas pela dor. Mulheres que sofreram violência, que foram humilhadas e que, em muitos casos, venderam seus corpos apenas para sobreviver. Eu vi de perto essa realidade. E o que mais me impactou foi perceber que essa dor não está apenas lá fora. Ela também está dentro das nossas igrejas. Percebi algo em comum entre essas histórias. A falta de independência emocional e financeira, que muitas vezes as fazia permanecer em relacionamentos abusivos e em ciclos de destruição. Enquanto orava, o Senhor falou profundamente ao meu coração sobre Abigail, uma mulher sábia e corajosa, que vivia sob o domínio de Nabal, um homem insensato e abusivo. Nabal não representa apenas um homem, ele simboliza um contexto, uma cultura, uma sociedade que oprime, cala e tenta roubar a identidade da mulher. Mas Abigail nos ensina que é possível agir com sabedoria, discernimento e coragem, mesmo em meio à dor. Foi a partir dessa revelação que nasceu o projeto Abigail, uma escola profissionalizante criada para mulheres que precisam recomeçar, para aquelas que desejam se levantar e voltar a acreditar que existe um futuro preparado por Deus. Através da capacitação na área da beleza, com aulas de corte, escova, tintura e design de sobrancelha, essas mulheres aprendem uma profissão, mas acima de tudo, redescobrem o seu valor. Elas entendem que não são definidas pelo passado e que o amor de Deus restaura tudo o que foi perdido. O projeto Abigail é mais do que uma escola, é um chamado. É um movimento que traz dignidade, esperança e recomeço. E hoje eu quero te convidar a fazer parte disso comigo. Você pode contribuir, primeiramente orando por cada mulher que precisa ser alcançada por esse projeto, com recursos financeiros ou doando seu talento ou tempo. Porque quando uma mulher é restaurada, toda uma geração é transformada. Projeto Abigail, beleza que restaura a dignidade. E eu convido você a fazer parte disso. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu estive juntamente com algumas pessoas da minha equipe, a pastora Vivi também fez parte comigo. A gente esteve dentro da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é uma casa de acolhimento a mulheres que passam por situação de violência doméstica. E muitas vezes elas vão até esse lugar para fugir, muitas vezes, do agressor e do abusador. E são histórias muito tristes. Então, durante algum tempo, nós tivemos um treinamento nessa casa. E desde aquela época, é como se o Senhor colocasse uma urgência no meu coração.
E há 3 anos atrás eu estava fazendo um trabalho da faculdade onde eu precisava escrever um projeto social. E o Senhor colocou no meu coração de fazer realmente um projeto para profissionalizar essas mulheres. Acho que está dando eco aqui. Está muito alta a minha voz? Não? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. E eu escrevi esse projeto, na verdade é uma escola de beleza, onde essas mulheres irão a essa escola para elas aprenderem uma profissão. Corte, escova, tintura no cabelo, design de sobrancelha. Então eu começo a ver realmente aquilo que o Senhor gerou no meu coração há alguns anos atrás tomar forma. E ano passado, quando eu publiquei o meu primeiro livro, é como se o Senhor falasse para mim: você vai ser a primeira voluntária para esse projeto. Você vai se voluntariar financeiramente. Então esse seu livro vai ser como se fosse a primícia para aquilo que eu quero fazer na vida dessas mulheres. Então quando você adquire o livro na sala de espera, eu vou ministrar sobre parte desse livro hoje à noite para você. Você está lançando uma semente na vida dessas mulheres. E essa semente, queridos, vai reverberar para a eternidade. Porque é como se a gente fizesse com que essas mulheres pudessem resgatar novamente a sua identidade, o seu senso de valor. Muitas vezes nesses ambientes onde elas não têm uma independência financeira e nem emocional, elas acabam realmente se rendendo a todas essas situações. Então nós iremos a essas casas de acolhimento. Existem várias casas de acolhimento aqui em Curitiba. E a nossa ideia, normalmente essas mulheres elas estão com uma medida protetiva, então a gente vai até essas casas, pegar essas mulheres, levar para o projeto Abigail e profissionalizar essas mulheres para que elas possam realmente ter uma nova história. E essa ficou a frase do projeto Abigail. Projeto Abigail, beleza que restaura a dignidade. E é isso que a gente quer fazer na vida dessas mulheres. A gente quer restaurar a dignidade na vida de cada uma dessas mulheres, amém? Então, quando você adquire o livro, você está plantando uma semente nesse projeto. Eu estou muito feliz, porque a gente já começou a fazer a reforma da sala, que vai funcionar dentro do nosso edifício do Alcance Social. O pastor Anderson cedeu uma sala lá para nós, a gente já começou a fazer a quebradeira, já começamos semana passada, retrasada, já fui ver lavatório, já fui ver as cadeias. E os móveis, a gente ganhou, todos os móveis planejados nós ganhamos. Então, assim, mas ainda há muitos desafios, porque o desejo do meu coração é que quando essas mulheres saírem dali formadas, elas já possam sair com o seu kit de trabalho, para que elas possam já trabalhar, seja a domicílio, seja num salão de beleza. Então, a gente realmente quer mudar a história, não somente dessa mulher, mas de toda a descendência, através do Evangelho. São mulheres que não são cristãs, a maioria delas. Então, através da escola de beleza, nós queremos trazer o Evangelho para elas e realmente devolver a dignidade que muitas delas acabaram perdendo. Amém? Então, vamos lá. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós possamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, que a Ti pertence a honra, a glória, Senhor. Tu és digno de ser exaltado e engrandecido nesse lugar. Nós clamamos a Ti, Senhor, que toda sonolência seja cessada agora, que toda distração seja cessada. Nós declaramos, Senhor Jesus, esses ouvidos, Pai, totalmente destampados. Nós declaramos, Senhor, entendimento, Senhor Jesus, acontecendo agora de forma lúcida, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós declaramos todas as cadeias e amarras das trevas desfeitas no poder do nome de Jesus. Declaramos diante do Senhor, diante dos anjos que aqui estão, diante das testemunhas que aqui estão, uma noite de restauração, de restituição, de esperança, Senhor Jesus, novamente. Declaramos, Senhor, que todo coração, Senhor Jesus, que está ferido, machucado, Senhor, pela espera que muitas vezes está tão adiada aos olhos deles, Senhor, e nós declaramos corações, Pai, totalmente rendidos ao Senhor. Levamos a nossa mente e o nosso coração totalmente cativo à sua vontade. Eu me rendo à liderança do seu Espírito, Senhor.
no nome de Jesus. Amém. Amém. Abre lá comigo a sua Bíblia ou liga ela no livro de Jeremias, capítulo 18. A gente vai ler do versículo 2 ao versículo 6. Tem alguém do teclado aqui que poderia fazer um sonzinho aqui pra gente? Tem? Então, beleza. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 2 a 6, fala assim. Para você que gosta de um título para a palavra, é A Sala de Espera do Oleiro. Amém? Eu vou falar parte do que está nesse livro. Se você ficar curioso, depois você pega ele lá. Vamos lá. Jeremias, capítulo 18, versículo 2 a 6, fala assim. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu gostaria de usar a representação desse texto, o oleiro como o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus grandioso, o Deus de maravilhas, o Deus que tem poder sobre reis e reinos, o Deus que tem o domínio todo em suas mãos. Eu gostaria de representar aqui o barro, eu e você. O barro aqui representa eu e você. E a nossa vida representa o torno. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver um oleiro fazendo um vaso, ou uma tigela, ou uma caneca, ou seja lá o que for, da forma aquele torno. Quantos já tiveram a oportunidade de ver isso? Muito pouco, né? Muito pouca gente, mas eu vou te explicar. Normalmente, né, quando a gente vê, hoje em dia está muito moderno, né? Hoje você já compra aquelas caixinhas de argila e você mesmo pode dar forma ali e fazer a travessa que você quer fazer. Mas antigamente não era assim. Antigamente havia um oleiro, havia um torno, que era onde girava aquele torno, havia o barro, onde o oleiro colocava aquele barro naquele torno, e aquele torno ia girando. E conforme aquele torno ia girando, a mão do oleiro ela ficava muito firme naquele barro, até que ele pudesse dar a forma daquilo que ele imaginou que fosse. Um vaso. Normalmente, antigamente, muito era feito vasilhas. Eu não sei se você sabe, mas antigamente não existia sacolas, não existia mala. Então, muitas vezes, essas vasilhas que eram feitas, elas eram feitas para carregar água. Havia um jugo que era colocado sobre os ombros. Inclusive, quero convidar as mulheres a ouvir essa palavra que está lá no site da Alcance Curitiba, que fala sobre o jugo, que muitas vezes, lá eu explico em relação ao jugo, que era uma vara ou canga de madeira que era colocada, os mais antigos aqui vão se identificar com aquilo que eu estou falando. Então essa vara de madeira era colocada aqui sobre os ombros, e essas vasilhas de barro que o oleiro fazia, era onde eles carregavam a farinha, onde eles carregavam o óleo e onde eles carregavam a água. Nesse texto que nós acabamos de ler, o oleiro é Deus, o barro sou eu e você. E o torno representa a minha vida e a sua vida. A verdade é que quando Deus chama Jeremias para ser conduzido à casa do oleiro, o Senhor, Ele queria mostrar algo a Jeremias. E o Senhor quer mostrar algo para mim e para você. Que o nosso Deus, Ele trabalha através de processos, através do tempo, para que eu e você possamos descobrir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, amém? E a sala de espera é o lugar onde Deus trabalha em nós. A verdade é que todos nós já estivemos em alguma sala de espera, seja em hospitais, seja em consultórios, seja por uma entrevista de emprego.
Mas eu quero falar para você que essa sala de espera, ela é totalmente diferente de qualquer sala de espera que você já esteve. Essa sala de espera do oleiro é a sala de espera onde Deus trabalha na minha vida e na sua vida, através de processos e através do tempo. Essa sala, ela não pode ser vista aos olhos naturais. Essa sala, ela não tem mesa, ela não tem cadeira, ela não tem porta, ela não tem janela, ela nem mesmo está localizada no endereço específico ou num espaço geográfico, porque ela não pode ser vista aos olhos naturais. Essa sala de espera que nós, o barro, somos conduzidos pelo oleiro que é o nosso Deus, ela é invisível. Ela não pode ser vista, mas ela pode ser sentida. Essa sala de espera é a sala onde o oleiro trabalha a nossa vida cristã e a nossa vida emocional. E no tempo que nós somos conduzidos a essa sala, o Senhor, Ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida, através do tempo e através de processos. E hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas lições que eu aprendi nessa sala de espera. Talvez você não esteja nesse exato momento numa sala de espera. E eu quero te falar que eu e você somos conduzidos a essa sala entre a promessa que foi liberada sobre as nossas vidas e entre o cumprimento dela. Entre o clamor da sua oração e entre a resposta. É nesse momento que eu e você somos conduzidos a essa sala. Ela é invisível. Ela não pode ser vista, mas ela pode ser sentida. Porque nesse momento que nós estivermos ali, tudo aquilo que o torno, que é a nossa vida, enquanto ela acontece, situações, acontecimentos, circunstâncias, é exatamente ali que o Senhor opera e trabalha em mim e em você. Amém? Muitas vezes, queridos, somos trabalhados também em algumas reviravoltas que acontecem na nossa vida. O luto inesperado, o desemprego, o divórcio, o diagnóstico médico que chega de uma forma inesperada, a perda do emprego, a falência ou até mesmo o término de um relacionamento. Muitas vezes somos conduzidos a essa sala onde parece que as coisas estão tudo bem, talvez assim como uma tempestade no dia ensolarado. Onde o dia amanhece com um sol lindo e maravilhoso, não há nuvens no céu, mas de repente as nuvens começam a aparecer e elas não somente começam a aparecer, elas começam a ficar escuras e uma grande tempestade chega. É nesse lugar que eu e você somos conduzidos pelas reviravoltas que acontecem na nossa vida. E enquanto nós estamos ali, nós somos trabalhados pelo Senhor. Enquanto nós estamos ali, enquanto o tempo passa, enquanto eu e você estamos ali, esse lugar dessa sala não é um lugar de abandono, mas de preparação. Não é perder tempo, é aprender enquanto o tempo passa. Não é ausência de Deus, é presença silenciosa. Não é pausa no plano, é parte do plano. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender é que o oleiro trabalha em silêncio. Lá no livro de Jeremias, capítulo 18, nós já lemos no versículo 2, fala assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Talvez uma das maiores confusões que Jeremias teve quando ele chega naquela sala, ele acaba se deparando com um oleiro que não estava falando. De um oleiro que não estava o tempo todo falando, de um oleiro que às vezes não olhou para Jeremias e falou: assim diz o Senhor para você. Não, o oleiro estava em silêncio.
O oleiro, ele não liberou nenhuma palavra sobre a vida de Jeremias. Mas a verdade é que quando Deus conduz Jeremias àquela sala, Deus, ele quer mostrar algo a Jeremias. Jeremias se depara com um oleiro que estava totalmente concentrado. E com muita paciência e com muita precisão, enquanto aquele torno girava, as mãos dele estavam sobre o barro. As palavras dele não diziam nada, mas a forma como aquele oleiro trabalhava com aquele barro com tanta paciência e precisão, diziam tudo. Eu e você somos o barro, enquanto o torno, que é a minha vida e a sua vida, o tempo passa, o Senhor, ele molda o nosso caráter, ele corrige as nossas imperfeições, ele remove os excessos e ele nos dá a forma aquilo que nós ainda não estamos enxergando. Agora, para que realmente Deus possa fazer tudo isso, esse barro precisa ser maleável. Porque o barro que não é maleável, ele atrasa o processo da forma. O barro que ele não é maleável, que ele não deixa ser trabalhado pelo oleiro, que ele é um barro duro, resistente, inflexível, ele atrasa o processo da forma. Agora o barro que se entrega, ele acelera a transformação. Sabe, queridos, muitas vezes, quando algumas coisas que nós passamos nas reviravoltas da vida parece não fazer sentido. Muitas vezes, quando nós somos colocados em circunstâncias totalmente adversas daquilo que a gente planejou, sonhou ou arquitetou sobre as nossas vidas, nós precisamos continuar lembrando que nós ainda estamos na mão do oleiro. Mesmo quando as coisas não fazem sentido, mesmo quando diante de circunstâncias nós queremos respostas e nós nos deparamos com o silêncio de Deus, nós precisamos entender que o barro está na mão do oleiro. E eu quero te lembrar que não é qualquer oleiro. Não é qualquer oleiro. É o oleiro que criou os céus e a terra, o universo, o oleiro que criou o homem e a mulher, o oleiro que te conhece melhor do que ninguém. Mesmo quando as coisas para você parecem não fazer sentido, eu quero dizer para você que as mãos do oleiro ainda estão sobre o barro. Ainda há movimentos na mão do oleiro. A grande verdade é que todos nós já estivemos ou estamos em salas de espera invisível. Esperando por uma notícia, esperando por alguém. E quando nós estivermos neste lugar, entre a promessa e o cumprimento dela, entre o clamor e entre a resposta, entre as reviravoltas que acontecem na minha vida e na sua vida, e nós somos conduzidos a essa sala, nós vamos precisar aprender a distinguir duas realidades. A primeira delas é entender que foi a promessa que me conduziu a esse lugar. Porque no momento que eu estiver nesse lugar, Deus está me preparando, me moldando, me formando, para que eu possa viver a promessa que Deus liberou sobre a minha vida. A segunda coisa que nós precisamos aprender a distinguir é que existe um trajeto até lá. E esse trajeto se chama aflição. Os nãos de Deus, o silêncio, as orações sem resposta e as lágrimas no travesseiro, que somente você sabe que você derrama todas as noites ali. Então, quando nós estivermos nessa sala, nós vamos ter que aprender a distinguir duas realidades. A promessa que nos conduziu até lá
e a aflição, que é o trajeto. E é nesse exato momento que nós corremos o risco, quando nós estamos nesse trajeto chamado aflição, quando as orações elas vêm sem resposta, os nãos de Deus, o silêncio de Deus. E nós corremos o risco muitas vezes, queridos, de pensar que a promessa foi uma ilusão. Que Deus permitiu toda essa reviravolta, o luto inesperado, o filho prematuro que não sobreviveu, a restituição que ainda não aconteceu, a restauração que ainda não aconteceu, o fim do relacionamento, a falência, a perda do emprego. É nesse momento que nós somos realmente desafiados e tentados a imaginar que Deus se esqueceu de nós, que Ele nos colocou naquele lugar para que nós morrêssemos naquela sala, que a promessa foi uma ilusão. Mas eu quero falar para você que o seu Deus ainda continua trabalhando através de processos e através do tempo. Amém? A grande verdade é que Deus está trabalhando mesmo quando eu e você não percebemos. As mãos ainda estão no barro, mudando o caráter, corrigindo imperfeições, removendo os excessos. E o silêncio de Deus não é ausência. É trabalho invisível, preciso e intencional. E não é porque Ele não fala que Ele não age. E não é porque você não sente que Ele não vê. Não é porque o silêncio de Deus, Ele não é ausência, queridos. Ele é estratégia. Ele é lapidação. Ele é preparo. Mesmo em silêncio, o oleiro continua trabalhando com barro, com paciência, com precisão, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? A segunda coisa que nós precisamos aprender quando nós estivermos nessa sala, eu preciso te dizer que se você nesse exato momento acabou de sair de uma sala de espera, eu preciso dizer que vai chegar um dia que você vai ser convidado a estar nela ou a voltar nessa sala de espera. A segunda coisa que eu e você precisamos realmente aprender quando nós estivermos na sala de espera do oleiro é que é o oleiro que define a forma. Lá em Jeremias 18:3 diz: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Quando Jeremias ele está ainda nessa casa do oleiro, Jeremias ele consegue realmente perceber que o oleiro não somente estava concentrado com paciência naquele barro, mas Jeremias consegue realmente perceber que o oleiro ele não estava distraído, ele não estava perdido, ele não estava desatento. Pelo contrário, ele continuava ali, concentrado e cauteloso. Deus, Ele sabe exatamente o que Ele está mudando. Cada pressão, cada ajuste e cada detalhe tem propósito. O vaso, ele não nasce da pressa. Quando nós vemos a forma como os oleiros trabalhavam antigamente, nós podemos ver que o vaso não tinha como ser feito de uma forma rápida e instantânea, porque o vaso não nascia da pressa. Mas o vaso nascia da precisão com que o oleiro manejava aquele barro. E quando ele via que ele estava deformando, ele amassava aquele barro de novo, ele pressionava aquele barro de novo, ele tentava ajustar de novo aquele barro, porque era o oleiro que definia a forma. Não tinha como o barro pular no torno que estava girando e falar: veja bem, eu não quero ser um vaso. Eu não quero ser um vaso.
Eu acho que eu quero ser uma caneca. Ah, veja bem, eu acho que eu não quero ser um vaso nem uma caneca. Eu acho que eu quero ser uma tigela onde as pessoas vão comer seu cereal pela manhã. Ah, mas eu não quero nem ser uma tigela. Eu acho que eu quero ser um porta-caneta. Eu preciso te falar que não é o barro que define a forma, é o oleiro que define. Porque não tem como o barro definir a sua forma se as mãos do oleiro não estiverem ali em cima daquele barro. Com paciência, com precisão, concentrado naquilo que ele estava fazendo. O vaso, ele não nasce da pressa, mas da persistência do oleiro. Se ele define a forma, ele também determina a intenção, a função, o destino e o propósito do barro. Todas as situações que eu e você passamos, todas as circunstâncias que eu e você passamos, nós precisamos entender que existe um plano e propósito de Deus, por mais difícil que seja, por mais difícil que pareça, nós precisamos entender que Deus sabe o que está fazendo. E entre o amassar e o refazer, há um tempo, o tempo do processo. E é nesse intervalo que muitas pessoas desistem, porque elas não dão conta da pressão. Elas não dão conta da pressão que aquela situação, aquela circunstância está exercendo sobre a sua vida. Elas não dão conta de pensar que existem ajustes que diante daquela situação, que por mais difícil que pareça, precisam ser feitos na minha vida e na sua vida, para nos moldar, para nos formar, para tratar o nosso caráter, para corrigir as nossas imperfeições, para fazer com que eu e você possamos sondar as nossas motivações. Porque o torno, que é a vida, ainda continua girando. E o barro está nas mãos do oleiro. E todo barro que se entrega e é maleável ao processo. Ao final disso tudo, quando aquele barro ele dá forma àquilo que o oleiro estabeleceu para o qual ele seria criado. A palavra de Deus declara que todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor, sem que nenhum deles ainda existisse. Enquanto nós estávamos ali, uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, já foi estabelecido pelo oleiro o nosso propósito, os nossos dias. E por mais difíceis que eles foram, eu quero dizer para você que até mesmo as peças de situações da sua vida que aconteceram lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, da família de origem da qual você veio, eu quero dizer para você que até mesmo essas peças que muitas vezes você tenta lançar fora, que muitas vezes você tenta realmente achar que você não precisava passar por aquilo, eu quero dizer que até essas peças fazem parte daquilo que o Senhor já escreveu a teu respeito. Porque não vai faltar graça, não vai faltar cura, não vai faltar restauração, não vai faltar o milagre de Deus na sua vida. Porque muitas vezes na consolação que nós somos consolados, nós iremos consolar outras pessoas. É no processo de, muitas vezes, de um adultério que aconteceu dentro do casamento e você passou por uma restauração familiar. Você pode bater na cara de Satanás, que usou essa situação para te envergonhar e falar: a minha família é restaurada no poder do nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Diabo, você quis usar isso para destruir a minha casa, a minha família, o meu casamento. Mas eu falo para você que hoje eu sou uma família restaurada. É na enfermidade, no diagnóstico médico, que os médicos diziam que não tinha cura sobre a sua vida e o Senhor te curou. É nisso que você vai envergonhar Satanás e falar: eu fui curada. Porque é isso que esse texto fala.
na consolação que nós somos consolados, nós iremos consolar outras pessoas, amém? E quando esse vaso, mesmo diante dessas circunstâncias difíceis, mesmo diante de um luto inesperado, mesmo diante de um divórcio, mesmo diante do adultério, mesmo diante de uma enfermidade, ele permite que o oleiro traga a forma, e o oleiro defina a forma como deve ser. O oleiro não vai faltar graça sobre a sua vida, eu quero te dizer, não vai faltar sabedoria, não vai faltar direção, não vai faltar estratégia sobre a sua vida. Se você estiver justamente aos pés da cruz do oleiro, certamente o seu testemunho irá glorificar o Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Porque não é o oleiro que define a forma, não é o barro que define a forma, é o oleiro. Ele define a forma. E nada foge do controle das mãos dele, amém? A espera, além de realmente entender que o oleiro trabalha em silêncio, além de entender que o oleiro define a forma, ela também nos ensina algo. Ela nos aproxima e nos aprofunda de um relacionamento com Deus. Quando nós passamos por essas situações inesperadas que eu já citei aqui, nós realmente podemos ter a revelação de um Deus de cura, de restauração, de restituição, de transformação. Nós realmente podemos ver novas facetas de Deus serem reveladas sobre a minha vida e sobre a sua vida, como nunca antes. Talvez em dias comuns, no ordinário do dia a dia, se o Senhor às vezes não nos conduzisse a essa sala, nesses processos que o Senhor permitiu que eu e você pudéssemos passar, talvez nós não conhecêssemos a Deus da forma como nós conhecemos agora. Como que você vai falar de um Deus de provisão se você não recebeu o milagre da provisão da sua vida? Como você vai falar de um Deus de restauração se você não teve a sua família restaurada? Como que você vai falar de um Deus de restituição se você não teve a restituição financeira sobre a sua empresa, sobre a sua vida financeira? Como você vai falar de um Deus de cura se você não foi curado? A grande verdade é que quando nós estamos nessa sala, em situações que são totalmente inesperadas sobre as nossas vidas, onde a vida começa a dar uma reviravolta, é nesse momento onde nosso relacionamento com Deus é aprofundado. Nós nos aproximamos dele, sabe por quê? Porque nós já, muitas vezes, quando passamos por determinadas situações, nós já fizemos de toda a forma que a gente achava certo fazer. Nós já usamos todas as estratégias da nossa sabedoria, do nosso entendimento, da nossa experiência. Mas nenhuma delas deram certo. Nós já esperamos no homem aquilo que Deus pode fazer. E é nesse momento que o nosso relacionamento com Deus é aprofundado. Nós aproximamos de Deus de uma forma totalmente desesperada. Talvez aquilo que aquele versículo fala, assim como a corça anseia pelas águas, Senhor, eu anseio pela sua presença, porque existem momentos que você há de concordar que somente a presença de Deus pode te sustentar. Existem momentos onde as pessoas que você mais amava e que você mais ama, elas não conseguem suprir aquilo que somente a presença de Deus pode suprir na sua vida. A espera, ela nos aproxima e nos aprofunda num relacionamento com Deus. É no silêncio profundo, na dor que aperta, nas tentativas frustradas e nas perdas que quebram, que Deus se revela de formas como Ele não poderia se revelar em dias comuns. Porque, queridos, é justamente nesses lugares, é justamente nessas situações,
É justamente nesses acontecimentos, é justamente nessas circunstâncias adversas, onde eu e você não gostaríamos de estar, que Ele se torna mais visível, mais perto e mais palpável. Porque é nesses momentos que Deus se revela como a presença que consola, que Deus se revela como Deus de provisão, que Deus se revela como o provedor que supre todas as coisas. Eu preciso te falar, o seu Deus tem o poder não somente de prover para você financeiramente, mas emocionalmente também. Quantas vezes a gente vem de uma família de origem, onde nós não tivemos esse amor, essa presença, esse cuidado, essa segurança, e de repente nós nos casamos. E talvez a gente espera que tudo aquilo que nós não recebemos, porque para nós mulheres é muito importante receber essas coisas da figura masculina, do nosso marido, com quem nós decidimos construir a nossa vida e a nossa família. E muitas vezes é como se a gente cobrasse, exigisse algo, uma conta, um pagamento de algo que nem ele sabe que tem. Cobranças, críticas, exigências, como se alguém sempre nos devesse algo. Mas é justamente na presença do Senhor que Ele, não estou falando que o seu marido não deve isso para você. Certamente, dentro do casamento é lugar onde nós temos que ter segurança, onde nós temos que ter provisão, mas existe muitas vezes um excesso disso em nós mulheres. Eu acompanho mulheres há mais de 20 anos. Mas existe um lugar em Deus, queridas, onde realmente nós somos totalmente supridas, porque é uma pessoa que tem uma ausência em todas essas áreas que eu te falei, que já vem da família de origem, ela é insaciável. Não existe nada que aquele homem faça que seja o suficiente. Mas existe um lugar em Deus, onde realmente o Senhor é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, amém? Não somente a provisão financeira, mas suprir todas as nossas necessidades também emocionais, amém? E é nesses momentos que nós descobrimos um Deus que nos consola. E é nas dores que nós não escolhemos, e nos silêncios que não entendemos, que Deus revela um amor que dias comuns não conseguem mostrar. Um amor que sustenta, um amor que guia, um amor que restaura e um amor que nos molda por dentro. Talvez assim como aconteceu na vida de Jó. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de Jó, e esse texto está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Todos nós sabemos, por todas as coisas que Jó passou, Satanás chega diante de Deus e questiona Deus. Tá vendo teu servo Jó? Claro que ele te serve, claro que ele te adora, ele tem tudo. Jó era um homem temente a Deus, um homem íntegro, a palavra deixa isso muito claro para mim e para você. Mas mesmo assim, o Senhor o conduziu à sala de espera, talvez uma sala de espera mais difícil da vida dele. Esse homem passou por todos os tipos de catástrofes que eu e você podemos imaginar, o luto, uma catástrofe, uma ventania que veio e matou seus servos, matou seus filhos, uma enfermidade, uma mulher que no momento que ele mais precisava abandonou ele, virou as costas para ele, os amigos que criticavam, julgavam e apontavam o dedo para ele. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção em toda essa trajetória de Jó é o que fala em Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Talvez Jó só pôde conhecer a Deus de uma forma tão íntima como ele conheceu, porque ele precisou passar por todas essas coisas para que Deus pudesse ser revelado a ele de uma forma totalmente diferente. A espera
ela nos aproxima e nos aprofunda no relacionamento com Deus, amém? A espera, além de nos dar forma, a espera, além de nos aproximar e nos aprofundar, a espera vai ensinar a mim e a você dependência e obediência. E talvez não exista uma pessoa, um personagem bíblico mais real que viveu isso nos seus dias do que Noé. Noé, ele é chamado por Deus onde o mundo estava totalmente corrompido. E Deus chega para Noé e fala: eu vou destruir toda a humanidade. E eu preciso que você construa uma arca. E Deus somente não falou para ele construir uma arca, mas Deus deu o plano detalhadamente de como deveria ser. Os materiais que ele deveria utilizar, quantos compartimentos precisava haver, quantas janelas, a porta que precisava haver para que aquela arca fosse construída. Mas existe um texto lá em Gênesis que fala que até então não havia chovido na terra. Noé é chamado por Deus para construir algo para uma chuva que ainda não havia acontecido na sua geração. A chuva, como nós vemos nos dias de hoje, como estava agora há pouco lá fora, aquela garoa fina, ela só é vista depois que a arca fica pronta. E daí chove 40 dias e 40 noites. Esse homem, ele entrou num lugar de dependência e obediência a Deus como nunca antes. Agora pensa comigo, alguns historiadores falam que essa arca levou de 100 a 120 anos para ser construída. Agora pensa junto comigo a comunidade ali onde Noé estava. Imagine as pessoas passando e falando: nossa, ficou doido Noé, ele surtou. Pensa bem, ele está construindo algo para uma chuva que nunca aconteceu, que nunca caiu. E ele falou que vai cair uma chuva tão grande ao ponto de destruir toda a terra. Agora pensa a pressão que esse homem passou para obedecer ao Senhor. Agora pensa junto comigo. E se Noé tivesse racionalizado aquilo que Deus falou para ele? Se ele tivesse pensado assim: quer saber? Eu acho que eu não vou usar essa madeira que Deus me falou. Essa madeira, ela é muito difícil de derrubar essa árvore. É uma madeira difícil de trabalhar. Eu vou usar outra madeira mais fácil. Outra coisa, mas por que tantos compartimentos assim? Meu Deus, que exagero. Mas e por que tantas janelas? E por que Deus mandou fazer só uma porta? Imagina junto comigo se Noé tivesse racionalizado. Talvez no momento onde toda aquela chuva caiu durante 40 dias e durante 40 noites, talvez Noé ele só se ia dar por conta de algo que ele tinha feito da forma dele, da maneira dele, do jeito dele, quando ele descobrisse que nem mesmo a sua família iria caber na arca. Que as portas que talvez ele achou melhor serem feitas iam prejudicar quando a chuva caísse. Que os compartimentos que Deus mandou fazer não iriam caber todos os suprimentos e todos os animais que Deus havia pedido. A verdade é que a história de Noé ensina algo a mim e a você. Que todas as vezes diante de uma palavra, todas as vezes diante de uma direção de Deus, que eu e você tentamos racionalizar, nós podemos cometer o erro de ter uma obediência parcial. Se Noé tivesse obedecido de forma parcial, talvez tudo aquilo que Deus e a missão que Deus tinha dado a ele não tinha se cumprido. Todas as vezes que Deus te der uma promessa, que Deus te der uma direção, não tente entender com a sua mente natural aquilo que Deus tem meios de realizar. Obedeça exatamente aquilo que Deus falou com você. Não tente racionalizar, não tente entender. Nós vivemos nesse sobrenatural coisas sobrenaturais. O sobrenatural, ele não é para ser entendido, ele é para ser vivido.
O sobrenatural, ele não se explica, ele se vê. Vimos curas, vimos diamantes, vimos pó de ouro, vimos tantas coisas. E assim também acontece na minha vida e na sua vida. Diante de uma palavra que Deus dá para você, diante de uma direção que Deus dá para você. Não tente entender com a sua mente natural aquilo que somente Deus tem meios de realizar. Amém? Para você que gosta de anotar, em Gênesis 2, 5, 6, fala que antes de toda aquela chuva cair, a terra ela era somente regada por um vapor que vertia do solo para que pudesse realmente trazer água para todas as plantas que existiam. E a chuva que a gente vê, você que gosta de anotar, é vista ali em Gênesis 7, 4 e 7, 12, quando Deus fez chover durante 40 dias e durante 40 noites. Esperar, queridos, não é sinal de fraqueza, mas de uma fé que permanece firme, mesmo quando não vê resultado. É confiar que Deus sabe o tempo e o modo de agir. Amém? A espera nos dá forma, a espera nos aproxima, nos aprofunda, a espera nos ensina dependência e obediência. E a última coisa, e não a menos importante, a espera nos confronta com uma realidade. Nós somos tentados. Enquanto os anos vão passando e as coisas não acontecem, enquanto nós estamos ali esperando, o tempo passa, eu e você somos tentados a querer dar uma ajuda a Deus. A espera vai nos confrontar com uma tentação de querer ajudar a Deus. E um personagem bíblico que demonstra muito isso para mim e para você é Abraão e Sara. Ele havia recebido uma promessa. Quando o Senhor faz com que ele saia da sua terra e da sua parentela, o Senhor fala a ele: de ti farei uma grande nação. Mas os anos foram passando, e a promessa não acontecia. Lembra que eu falei do trajeto? Que a aflição é um dos trajetos. E as coisas não aconteciam. Então Sara tem uma ideia. Sabe, Abraão, eu estava pensando uma coisa esses dias aqui. Estava aqui na minha tenda, aqui pensando. Sabe o que eu acho que a gente entendeu errado aquela promessa que Deus fez sobre as nossas vidas. Está demorando tanto. Tantos anos se passaram e as coisas ainda não aconteceram. Sabe, eu acho que a gente entendeu errado. Eu acho que aquela promessa foi uma ilusão. Quanto mais nós esperamos, quanto mais o tempo passa, eu e você somos confrontados com a tentação de querer ajudar a Deus. E ela tem uma ideia. Por que você não pega Agar, que é minha concubina, minha serva? E por que você não tem um filho com ela? Talvez a gente entendeu errado. Talvez a sua descendência não viria de mim, que sou estéril, mas viria de Agar. E nós sabemos o que acontece com essa história. Eu chamo isso de o nascimento de Ismael. Todas as vezes que nós tentamos fazer com esforço próprio aquilo que Deus prometeu que faria, nós estamos gerando o Ismael. E muitas vezes eu preciso te dizer que o Ismael, ele nasce de uma necessidade legítima, mas ele é gerado pela carne. E tudo aquilo que é gerado pela carne precisa ser sustentado pela carne.
O nascimento de Ismael surge na nossa vida quando tomamos decisões baseadas na ansiedade, na pressa, na vontade de resolver com as próprias mãos aquilo que só Deus pode cumprir com perfeição. Além da espera nos confrontar com essa tentação de querer ajudar a Deus, de fazer com que um Ismael nasça diante daquela promessa, diante daquela resposta de oração, nós somos tentados a construir bezerros de ouro. E talvez essa palavra soe para você um pouco forte, um pouco confrontadora. Lá em Gênesis 32:1 fala, quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça de nós deuses que nos guiem. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Moisés estava diante de Deus no Monte Sinai, recebendo da parte de Deus, onde a palavra de Deus declara que o próprio Deus lapidou as tábuas da lei e com o seu dedo ele escreveu todos os mandamentos que o povo de Deus precisava ser instruído. E muitas vezes você fala assim: pastor, é muito forte isso que você está falando, construir um bezerro de ouro. Mas eu quero te falar que antes deles pedirem um bezerro de ouro, havia uma nuvem que acompanhava eles durante o dia, para guardar eles do sol quente. E havia uma nuvem que os acompanhava durante a noite. Quando eles pediram esse bezerro de ouro, eles não somente viam a presença de Deus através daquela nuvem durante o dia e daquela coluna do fogo que aparecia durante a noite para eles, porque aquela coluna do fogo protegia eles para que animais selvagens não devorassem o povo de Israel. Eles já tinham visto o maná cair do céu, queridos. Eles já tinham provado de Deus, do milagre, de todas as coisas que o Senhor poderia realizar. Os bezerros de ouro acontecem na minha vida e na sua vida, quando 3 sentimentos começam a tomar conta de nós. Quando nós estamos justamente aí, na sala de espera. O primeiro deles é a impaciência. Quando Deus parece demorar, nós buscamos atalhos. O segundo deles é a insegurança. Quando nós não vemos sinais, tentamos segurar algo visível, que nós, para nos sentirmos seguros, quando não vemos sinais, tentamos segurar algo visível para que nós possamos nos sentir seguros. O terceiro sentimento é a incerteza. Quando o caminho é confuso, moldamos algo que possamos controlar, até um Deus feito por nossas mãos. A verdade é que o bezerro de ouro, ele não é somente uma história antiga que nós lemos na Bíblia. Ele é um espelho do que acontece quando dentro de nós não sabemos esperar por Deus. Os bezerros de ouro, muitas vezes eles são construídos nas nossas vidas através de uma promessa de um casamento tão sonhado que o Senhor enviaria o marido ou a esposa. E nós escolhemos a pessoa errada. O bezerro de ouro nasce diante de um financiamento que você entrou, diante de uma promessa de um carro e de uma casa própria, e você se enfiou no financiamento que você não conseguiu terminar de pagar. O bezerro de ouro, ele nasce através, muitas vezes, quando nós realmente pedimos tanto que o Senhor nos prospere, pastora Dani e pastor Guilherme. Pedimos tanto para que nós possamos viver o favor de Deus e a abundância de Deus. E aquilo que nós pedimos faz com que nós venhamos nos afastar de Deus. Seja o dinheiro, seja a carreira, seja a profissão, seja a empresa. A verdade é que o bezerro de ouro não é somente uma história antiga. É uma história que nós podemos viver até os dias de hoje.
Eu nunca esqueço uma história, pastor Guilherme, eu não falei isso no outro culto, mas eu sinto de falar isso nesse culto. Eu escutei esse dia um testemunho de um empresário, que ele fala acerca de uma promessa que Deus tinha feito a ele. Um profeta chega diante dele e fala: eu vou prosperar você de uma forma tão incrível, que você não será próspero somente na sua cidade, mas eu vejo você abrindo filiais em todo o Brasil. E ele recebeu essa promessa, e realmente aquilo que o profeta falou na cidade onde ele tinha fundado a empresa começou a acontecer de uma forma sobrenatural. Ele começou a ver portas se abrirem, ele começou a ver realmente o favor de Deus sobre a sua empresa. E de repente, pastor, 3 anos se passam. E ele começa a observar que a empresa dele começa a passar por algumas questões financeiras muito sérias. As portas começam a se fechar. E ele chega diante de Deus e ele fala: Senhor, o Senhor disse que eu iria prosperar. Eu não estou entendendo por que portas estão se fechando. E ele fala que enquanto ele orava, pastor, o Espírito Santo falou para ele. Porque ele começou a prosperar na sua cidade, só que começou a dar tanto trabalho que ele falou: eu não vou abrir filiais. Eu vou continuar somente aqui. Essa empresa que eu tenho aqui já me dá muito trabalho. E quando ele foi na presença do Senhor questionar o Senhor falou: a promessa era para a cidade e para outros lugares do Brasil que você ia abrir filiais. E o Senhor adverte ele de uma forma. O Senhor, através do Espírito Santo, fala para ele: as filiais que você tinha que abrir não era por você, era a respeito das pessoas que eu queria abençoar. Não tinha a ver com ele. Tinha a ver as pessoas que iriam fazer parte dessas empresas, que através daquilo que o Senhor confiou ele para ser mordomo, ele poderia abençoar outras famílias também. O bezerro de ouro pode vir através daquilo que nós tanto pedimos para o Senhor. E é aquilo que mais nos afasta do Senhor. Seja a carreira, seja o dinheiro, seja a sua profissão, seja o seu carro, seja a sua casa. Eu orei por uma casa dos meus sonhos, os móveis do jeito que eu imaginei, idealizei. E olha, o Senhor realizou o meu sonho. E de repente não precisa mais vir para a igreja, a casa é tão confortável, tem tanta comodidade, nem para a célula vai mais. O carro que tanto pediu, eu lembro uma vez que uma irmã chegou para mim e falou: pastora, por favor, ora, porque eu preciso tanto de um carro para vir para a igreja, eu quero trazer todas as pessoas da célula junto no domingo, Eu falei: amém, vamos orar. E a gente começou a orar. E de repente o carro chegou, o Senhor abençoou de uma forma sobrenatural. E ela: pastora, eu queria que você viesse orar no meu carro, olha aqui as chaves, estou muito feliz, Eu falei: amém, glória a Deus. Mas de repente eu vi que aquela irmãzinha não ia mais para o culto. De repente, pastor Batista, ao invés dela ir para o culto domingo, ela ia para o shopping. Ela ia para o parque. E eu cheguei para a irmã, líder de célula dela, e falei: cadê fulana que eu não estou vendo mais? Notei que ela tem estado bastante ausente, né? Ela: pois é, pastora. Aquilo que ela mais pediu é aquilo que mais tem tirado ela da presença de Deus. Falei: pode deixar comigo. No outro dia eu encontro a irmãzinha. Oi, fulana, tudo bem? Vem aqui, como que você tá? Tirando a meio sumida, né? Que não tem dado tempo, eu tô muito ocupada e tal. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos lá no seu carro. Eu quero pedir para Deus tirar o carro de você. Que isso, pastora? Pelo amor de Deus, você tá maluca? Se aquilo que você mais pediu a Deus te embriagou de uma certa forma que você esquece de estar na presença do Senhor, Deus pode tirar de você. Você pode voltar a andar de ônibus. Porque às vezes quando você andava de ônibus, você tinha a oportunidade para evangelizar as pessoas dentro do ônibus. Lembra, irmã, quantas pessoas você falou que você ganhou para Jesus dentro do ônibus? Lembra quantas pessoas você falou que você estava lá e de repente trazia para a igreja junto com você? Então eu vou orar para Deus tirar o seu carro. Ela olhou para mim e falou: realmente, aquilo que eu mais pedi para o Senhor tem me tirado da presença dele. Era o bezerro de ouro que ela construiu. Aquilo que ela tanto pediu embriagou ela de uma tal forma
que acabou fazendo com que ela perdesse o foco, a direção e principalmente o propósito para o qual ela pediu aquele carro. Amém? Às vezes, queridos, nós precisamos entender que o Senhor é aquele que não nos divide com ninguém. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, seja a sua profissão, seja a sua carreira, seja a sua faculdade, seja a sua casa, seja o seu carro, seja o seu casamento, seja o seu filho, o Senhor tem ciúmes de você. E Ele sempre quer ser o primeiro da sua vida. Amém? A última coisa que nós precisamos entender, e não menos importante, é que o oleiro não descarta, ele recomeça. Vai comigo lá no livro de Jeremias 18. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu. Sabe aquele barro que quis definir a forma dele? Que não quis ser um vaso, quis ser uma caneca, quis ser uma tigela, quis ser um porta-caneta? Aquele vaso, de repente, ele cai em si. E ele reconhece que talvez aquilo que ele planejou, aquilo que ele arquitetou, aquilo que ele imaginou sobre a sua vida, tomou um caminho totalmente inverso daquilo que Deus tinha para ele. Sabe aquele barro que gerou e fez com que o Ismael nascesse? Sabe aquele barro que criou um bezerro de ouro, formou um bezerro de ouro e construiu um bezerro de ouro? Ah, queridos, a verdade é que o oleiro ele não descarta nenhum barro. A verdade é que mesmo o barro, quando ele está ali totalmente deformado, totalmente cheio de rachaduras, o oleiro fala: vem aqui, meu barro. O oleiro sabe que nós iremos falhar. O oleiro sabe que nós iremos cometer erros. Porque a verdade é que o oleiro foi aquele que mais nos desejou e mais nos planejou. E diante de todas essas coisas, existe um versículo que eu creio que ele faz parte da vida dessas pessoas que realmente precisam entender que quando erram, que quando tropeçam, que a falha ela não vai surpreender o oleiro. Eu quero te falar que foi Deus que te formou. E muitas vezes Ele vai permitir com que eu e você venhamos cometer falhas e erros, para que nós venhamos entender o quanto nós dependemos dEle. Muitas vezes o Senhor vai permitir com que eu e você cometemos falhas e erros, para que nós possamos entender que da nossa forma, que do nosso jeito, nós realmente tomamos um caminho totalmente errado daquilo que Ele planeja para nós. Sabe aquele vaso que muitas vezes não foi um bom mordomo, talvez como aquele empresário que eu falei, que achou que a prosperidade que o Senhor derramaria sobre ele tinha a ver somente a respeito dele e não das pessoas que ele poderia abençoar. Ah, o oleiro ele é especialista a lidar com falhas e erros. Ah, o oleiro ele permite que eu e você venhamos errar e falhar para chegar à conclusão do quanto nós precisamos dele. A falha não surpreende o oleiro, ela faz parte do processo. Ele sabe lidar com rachaduras, falhas e deformações. O oleiro pega o barro novamente, refaz, restaura e conduz à forma que ele viu desde sempre. O erro, a falha, o engano que você cometeu, o que para muitos era motivo de descarte,
O que para muitos era realmente a resposta de não tem solução, não tem saída, isso que você cometeu é tão grave que não tem esperança para você. As pessoas podem descartar, as pessoas podem dizer para você que é o fim, mas o oleiro é aquele que te recebe novamente. E esse versículo, para mim, ele retrata muito isso. Eu gostaria de ler para você esse versículo. Deixa eu ver que eu anotei ele aqui. Cadê você? Cadê você? Eu anotei no meu computador e não passou para cá. Mas eu quero falar ele. Aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança misericórdia. Mesmo quando nós entendemos que nós somos cheios de falhas, que nós cometemos erro, mesmo quando nós entendemos e caímos em si que a forma, que aquilo que a gente imaginava, que o bezerro que a gente construiu, que o Ismael que a gente gerou e deixou nascer, quando nós entendemos isso, e nós nos arrependemos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Quando esse barro chega diante do Senhor totalmente arrependido, totalmente quebrantado. Talvez uma das maiores experiências quando nós lemos a Bíblia é entender que o Senhor nunca trabalhou com homens perfeitos. Ele trabalhou com homens que erraram e falharam. Ele trabalhou com pessoas que muitas vezes cometeram pecados que eram imperdoáveis. Mas em cada um desses personagens nós podemos ver que quando eles caíram em si, quando eles reconheceram o seu erro, quando eles entenderam o quanto eles precisavam ser perdoados, restaurados, restituídos e transformados pelo Senhor, o Senhor pegou cada um deles. E cada uma dessas histórias faz com que eu e você venhamos entender que nós iremos cometer falhas sim, que nós iremos cometer erros. E talvez aquilo que para você é imperdoável, para Deus não é. Talvez aquilo que a pessoa fez para você que não é digno de perdão. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós não conseguimos entender. Mas o perdão de Deus, ele sempre vai encontrar essa pessoa com a misericórdia dele, o recomeço que Deus tem sobre a vida dele, amém? Então Deus não descarta o barro. Ele fala, vem aqui, barro. Ah, meu barro. Você trilhou caminhos que te machucaram tanto. Você fez escolhas tão erradas. Você acabou saindo da casa do seu pai. Você acabou se envolvendo com aquilo que você não deveria se envolver. Mas você está arrependido. E eu quero dizer que tem recomeço para você. E aquilo que foi vergonha, aquilo que você fez que as pessoas te descartaram, para Deus é obra do testemunho daquilo que Ele pode fazer no improvável de Deus, amém? Eu queria que você ficasse em pé para que nós possamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu sinto que a presença do Senhor está aqui. Eu não gostaria que você se distraísse nesse momento. Eu queria que você somente ouvisse a minha voz. A verdade é que todos nós estamos em alguma sala de espera. Alguns no silêncio, outros na pressão do torno, outros sendo moldados novamente depois de terem sido quebrados. E hoje o oleiro ele te faz um convite, que está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6.
Ele não somente te faz um convite, mas ele te faz uma pergunta. Não poderei eu fazer com você como fez o oleiro com o barro? E ele espera de mim e você uma resposta. A minha resposta é diante de todas as salas de espera que eu já passei. Seja da restauração familiar, seja da restituição financeira, seja da falência da empresa, seja da cura que já tocou o meu corpo. Não poderei eu fazer com você, assim como o oleiro fez com o barro. E eu respondo para o Senhor: sim, você pode. Sim, eu quero. Sim, você vai fazer. A grande verdade é que o oleiro ele pode refazer aquilo que foi perdido. Ele pode restaurar o que se quebrou. Ele pode realinhar aquele barro que saiu da forma que o oleiro planejou a respeito dele. Ele pode reacender novamente a paixão daquela pessoa que se sente totalmente apagada e morta espiritualmente. Ele pode transformar a sua espera em testemunho. Eu lembro uma vez, queridos, numa situação muito difícil que nós passamos em uma de nossas empresas. E quando eu falei dessa questão da morte, eu sinto de falar isso para você. Nós passamos por uma situação muito difícil na época em uma das nossas empresas e eu lembro que eu fui diante de Deus questionar o Senhor. E eu falei: Senhor, nós somos dizimistas, nós damos a primícia das nossas empresas, nós sustentamos, na época a gente sustentava mais de 10 famílias de missionários. E eu lembro que eu fui questionar o Senhor. Falei: Senhor, por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem? E eu lembro que o Senhor falou para mim: filha, existem coisas que eu vou ensinar você nesse processo. Existem coisas que eu vou precisar trabalhar você e o Marciano em toda essa situação financeira da empresa. Talvez o maior desafio para mim, queridos, foi quando nós passamos pela transição das nossas empresas para o ministério. Não sei quantos conheceram aqui a Livraria Chofar, mas nós éramos proprietários da Livraria Chofar, ali do Shopping Cidade, do Shopping Jardim das Américas, e eu lembro que quando eu fui encerrar as atividades, quando eu saio para fora da loja, eu vejo a vitrine. Porque nos momentos, querido, existem algumas circunstâncias e acontecimentos que eu e você passamos. Por que eu falo que a sala de espera, ela é invisível? Porque ela pode ser sentida. E é nesses momentos que quando nós estamos aflitos, quando nós procuramos respostas daquilo que está acontecendo na nossa vida, quando nós pensamos que Deus se esqueceu, que Deus nos abandonou, que a promessa foi uma ilusão, é nesse momento que nós estamos extremamente fragilizados e é onde os dardos inflamados de Satanás vêm sobre a nossa mente. E eu estava lá e de repente eu ouço uma voz. E eu posso te garantir que não era o Espírito Santo que estava falando comigo. E o Senhor manda falar que existem algumas pessoas que têm ouvido essas vozes. Essas vozes de afronta, essas vozes de que Deus se esqueceu de você, que Deus te abandonou, que não há esperança para a sua família, que a história dos seus pais vão se repetir na sua história, que todas aquelas palavras que foram liberadas de forma totalmente inconsciente pelas pessoas que mais deveriam te amar, vão acontecer sobre a sua vida, sobre as suas finanças, vozes de que você não vai prosperar, de que você não vai enriquecer, de que você vai viver contando as moedinhas para que você possa pagar as suas contas do mês. Porque é nesses momentos, quando nós estamos totalmente fragilizados, que Satanás ele vem.
Ele tenta matar a nossa fé, a nossa esperança. De tudo isso que eu falei hoje, se você pudesse guardar uma coisa, você guarde isso. Porque eu já disse isso para mim várias vezes, diante de todas as situações que eu passei. Eu olhava no espelho e falava para mim mesma: não desista. Enquanto eu escrevi esse livro, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu quero transmitir a você. Filha, eu preciso que as pessoas entendam que existem lições que precisam ser aprendidas enquanto elas estão na sala de espera. E deixa eu falar para você, se você conseguir memorizar todas essas lições, eu posso garantir para você que a sua sala de espera vai ser totalmente diferente do que foi até aqui. Porque o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida, amém? E eu creio que tem restauração para você, eu creio que tem restituição para você, eu creio que tem as promessas de Deus sobre a sua vida e eu gostaria de orar por você. Queria que todos fechassem os seus olhos. Enquanto esse louvor toca, eu gostaria que você falasse com o Senhor. Qual é a sua sala de espera? Talvez você não esteja nesse exato momento em uma sala de espera, mas o Senhor te lembrou de uma sala de espera que você já teve há um tempo atrás. E Ele recordou a você durante toda a explanação dessa palavra todas as coisas que Ele fez na sua vida. Certamente você conhece alguém que esteja na sala de espera, esperando por uma resposta, esperando por alguém, esperando o casamento tão sonhado, o filho tão desejado, o emprego tão sonhado. Eu gostaria de convidar você a compartilhar essa palavra com alguém mais que você conheça, porque todos nós estamos na sala de espera invisível do oleiro.